vai usar isso contra nós. Nunca se sabe, não é? Tati, te amo, para de apertar o teclado. Descarte. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Bem-vindo ao Literatura Sem Frescura. Eu sou a Mai, do Instagram literário @mai.books, e neste episódio responderemos a uma pergunta que pode parecer um tanto quanto pesada para algumas pessoas. Eu diria que é apenas uma pergunta de cunho íntimo e profundo. Hahaha, é horrível, mas não achei graça. Agora eu achei. Agora a pergunta vai. Tá no roteiro pra eu rir. O RSS no roteiro sobrenatural. AEH. Eu gostava de rir assim no Messenger. Parece que eu tô AVC. Então, bora nessa, meninas? Olá, pessoas. Eu sou a Thaís. Tô aqui mais um dia para mais uma discussão. Eu amei a ideia da Mai para esse episódio de hoje. Vai ser divertido. E eu só faço parte do Instagram Realidade Literal. A Camila, que aqui nos falará em breve. Então vamos ver o que esse episódio aí vai trazer pra gente hoje. Eu acho que vai ser divertido. Bora lá. Oi, gente. Não sou eu que falo agora, me desculpa. Oi, pessoal. Eu sou a Camila. Sou moradora do porão da Cia da Thaís. Também faço parte lá da Realidade Literal. Vão lá ver os meus pedidos de socorro, minhas mensagens subliminares e alguém liga pra polícia, por favor. Sobre esse tema, como eu sou uma mocinha de Jesus, eu não vou vender minha alma pro capiroto, mas eu vou falar dos livros que eu fortemente gostaria de levar uma pancada na cabeça, que é uma senha amnésia, porque eu leio de novo. Bora lá. Oi, gente. Eu sou a Luíse. Eu sou do Instagram literário @amaraliterária. E achei um pouco desafiador o tema de hoje, porque é uma pergunta muito séria, né, gente? E eu ainda tentei achar alguns livros que não tivesse comentado tanto no podcast, mas eu não consegui. Eu Tá parei. ficando impossível já, né, gente? Olha, a gente tá no episódio 25. Não, 28. A gente tá por aí. A gente tá chegando no episódio 30 ainda. E a gente já não tem mais livro pra indicar. Porque a gente tem mais coisas na vida do que só ficar lendo. Eu queria receber pra ler, né, gente? Então... Ai, meu sonho de princesa. Meu sonho de princesa ter recebidos. Não, e ainda a questão é que a gente traz temas muito fortes, né? Então, geralmente, são os livros que mais nos marcaram, né? E daí, pra ter nos marcado tanto, a gente acaba falando dos mesmos. Pelo menos acontece isso comigo. Então, gente, já que a Camila acabou adiantando aí um pouco qual é a pergunta do tema de hoje, eu vou contar, então, primeiramente, uma história que aconteceu comigo lá nos primórdios, quando a MTV era um canal fechado e tinha programas bastante instrutivos e relevantes. A pessoa indicando a idade aqui, a pessoa indicando a idade aqui, deixando bem claro a idade. Meus 39 anos, nessa época que eu assistia essas coisas, eu tinha na minha. Eu peguei o finzinho da MTV, não posso contar muito. Então, a MTV, eu lembro quando, com uma pequena época da nossa vida, minha mãe assinou TV a cabo, eu assistia bastante MTV, tinha todo dia o Disque MTV, que era o top 10 do dia, né, os mais votados, enfim. E aí tinha esses programas e tudo mais, e num dos programas, não vou lembrar qual que era, tinha uma enquete que eles perguntavam, né, o show de qual banda você venderia a alma para poder assistir. Não falou pra quem que era, se era pro capiroto, se era pra Deus, tá, Camila? Calma aí com essa... Vender a alma é, assim, no sentido de que você faria de tudo, né? Qual que seria o seu... Só queria dizer que isso me lembrou... Eu não ia falar de Grande Sertão Veredas, mas o pacto com o demo me lembrou de Grande Sertão Veredas. Até a novela Renascer também, É que vender a alma, a gente já remete. Também remeteu a Supernatural, né? Verdade, vender a alma, a gente remete automaticamente
a vender a alma para... Então, aí seria essa situação. Aquela situação em que você faria uma loucura de proporções muito grandes para poder conseguir realizar. E aí, aproveitando, então, essa pergunta da MTV, eu queria perguntar para vocês, aqui, pensando rapidinho, qual banda vocês venderiam a alma para poder assistir? Só para dar uma aquecida, para a gente já entrar nas nossas indicações literárias. A Thaís, por exemplo, eu já sei qual banda que ela venderia a alma aí. Tem nem graça, todo mundo E sabe ela, qual que é a com minha certeza, resposta. ia querer ver o show do Charlie Brown Jr., mesmo? Gente, olha, nem me fala, porque isso é uma coisa que eu vou levar um arrependimento muito sério. Eu já contei essa história pra Mai, por isso que ela sabe. Camila, não precisa nem perguntar se ela sabe também. Nunca fui num show do Charlie Brown e eu sou fã do Charlie Brown desde que eu ouvi Charlie Brown pela primeira vez, sei lá, com os meus 10, 11 anos de idade. Minha adolescência toda foi ouvindo Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. tocava muito na MTV, inclusive. E eu sou muito fã, absurdamente fã, só que eu nunca fui pra um show, porque aqui no interior não chegava esse tipo de show, né? Quando tinha, era muito raro. E eu não fui num show, tipo, 3 meses antes do Chorão morrer, porque eu tava sem grana. Ia ser numa cidade aqui perto, em Rio Preto, que é uma cidade maior. E a gente ia, eu e o Rogério, porém, entretanto, todavia estávamos muito pobres de dinheiro, época de faculdade, né? E aí a gente, não, deixa, no próximo a gente vai, porque a gente tá apertado agora e não teve próximo. Nossa, que bad. Minutos de silêncio, não teve próximo. Muito bad, porque assim, minha banda favorita da vida vai ser, eu acho, pra sempre, não tem como. Inclusive, chorei rios de lágrimas lendo o livro da Mulher do Chorão, que eu recomendo super, porque é muito bem escrito, senão eu que vai fazer você feliz, eu fico uma indicação de livro. Pra quem gosta de Charlie Brown, a gente tá me ouvindo aí, Sofreu Como Eu. É um livro muito legal para conhecer várias coisas sobre a banda. E sem dúvida, assim, sem medo de errar, se alguém me pedisse, faz 3 desejos. Eu ia querer voltar no tempo e assistir um show de Charlie Brown. Sem dúvida. Nossa, eu cheguei a assistir 2 shows dele, Thaís. Filha da puta! Sai desse podcast agora! Ela mora na Ilha da Magia. O Chorão deve ter Pois lá. Não, então, ele vinha pro Planeta Atlântida quando acontecia aqui, todo né? ano, sim. Todo ano. Verdade. Tanto que foi essa semana, eu tava comentando com a minha irmã que a gente acha que só acabou o Planeta Atlântida porque não tinha mais show do Charlie Brown e todo mundo ia pro planeta. Eu assisti 1 milhão de gravações do Planeta Atlântida com o Charlie Brown. Era tipo carteirinha. Sim, era sempre. Que bom pra você, Luiz. Eu não vi. Toma essa aí agora. Aquela chateadíssima. Não, é que eu não tinha entendido a pergunta. Então, eu achei que era pra escolher algo que você já tivesse visto. E eu fui em bem poucos shows, minhas experiências de shows praticamente se resumem a 2 anos que eu fui no Planeta Atlântida. Não, mas já que é. Charlie Brown, filha da puta ainda. Ai, que ódio. Se a alma pra poder ver de novo eles não seria um problema, tanto faz se você já viu. Não, mas aí, se a minha gama é mais ampla, eu acho que seria a minha resposta Red Hot. Sim. Mas esse dá pra você ir, não precisa vender a alma. Isso aí, dá pra você ir. Não, é muito caro. Quando vai pro Rock in Rio é muito caro. Mas a Luísa tem gostos bons pra música, né? Eu gosto de pessoas que gostam de música boa, entendeu? Eu gosto. Não, eu vou morar lá na piscina da Márcia e vou ir pra lá. Não, quando o Red Hot vir, quem sabe você ainda consiga. Então não precisa vender a alma ainda não, filha. Deixa ela aí, tá nova ainda. Minha maior tristeza até hoje foi que eu tentei, quase fui 2 vezes no show dessa banda e não consegui, quase entrei em depressão, que é eu gostaria muito de ir no show do Coldplay. Meu Deus, como eu tenho vontade. É ótimo. Nem me fala. Chance ainda também. Guarda a alma por enquanto aí. Depende, porque é muito difícil pra eles virem pro Brasil. Nem quando vem, nem desiste de fila na internet, porque nós ficamos na fila da internet pra comprar e não conseguiu, não. É mesmo? Nossa, muito caro, é muito caro. Eu preciso me enfiar em alguma faculdade quando eles vierem da próxima vez pra eu conseguir o desconto estudante, porque senão eu não vou conseguir, não.
Você faz uma pós, aí quando ficar sabendo 3 meses antes, você matricula numa pós. Matricula numa pós baratinha, depois você Pega a carteirinha. Isso, ótima ideia. A gente tá dando ótimas ideias para as pessoas. Somos cultas e a gente lê bastante livro para dar ideias de como burlar o sistema. Cultas, porém ocultas. Porém, ocultas. Cultas, porém ocultas. Só ensina coisa errada. Não, mas a gente ainda tá de boa. Ninguém falou pra falsificar a carteirinha. A gente deu ideias lícitas. Se matricular, pagar pelo menos a matrícula. Nem cobra uma Incentivando a educação brasileira aqui. Exato. Aí quem sabe você gosta e já continua na pós. Aí sim. No meu caso, na hora que eu vi essa pergunta na MTV, me veio a resposta Pink Floyd. Pink Floyd pra mim é uma banda que eu sempre gostei, as músicas são psicodélicas, muito loucas. E o que acontece? Eles ainda até fazem shows, só que separados, né? David Gilmour faz muito pouco e o Roger Waters de vez em quando ainda faz alguns shows, mas não é a banda original, não é a banda completa, né? Não é a banda junto. Não sei por que eles fazem esses shows separados, não sei se comigo, não sei nem a história disso. Eu só sei que eu vejo os shows disponíveis no YouTube e tudo mais e eu imagino que seja uma experiência maravilhosa. Para indicação até, inclusive, quem quiser assistir, procurar o show Delicate Sounds of Thunder do Pink Floyd, é uma experiência magnífica. Assistindo na internet, imagina se você tivesse lá presencialmente. Quem quiser um dia aí, tiver curiosidade de conhecer, são shows maravilhosos e eu sei que eles nunca mais vão fazer essa formação, nunca mais vai ter esse show com esse tipo de experiência. Então, na época, foi isso que me veio na cabeça, já isso, né? Eu falei, né? Uns 14, 15, no máximo 16 anos que eu já tinha essa vontade, então, no meu auge dos 39 aqui, ainda não consegui nem ver o David Gilmour da última vez que ele esteve em Curitiba, porque, né, eu não era estudante e também não tinha dinheiro, então nessa vibe de brasileiro aí, como sempre. E aí, nesses dias, eu estava aqui matutando, né, um tema para o nosso podcast, que é sempre difícil, os nossos ouvintes aí podem deixar ideias. Pelo amor de Deus. A gente... Nunca te pedi nada. A gente é os criadores de conteúdo, né, a dificuldade aí dos criadores de conteúdo. Então, eu tava matutando, me veio essa lembrança, e aí por que não me amparar nessa seguinte pergunta? Qual livro você venderia a alma para poder reler, passar por toda aquela sensação que você teve da mesma forma como foi da primeira vez? E aí, como a Luísa falou, é difícil, né? É uma escolha muito difícil, mas para quem leu alguns livros interessantes aí, como a gente, eu creio que as indicações vão ser ótimas, é maravilhoso você pensar que você teria toda aquela sensação de novo. Então, aquela sensação arrebatadora, sabe? Aquele choro inesperado, aquela surpresa que você não esperava, aquela reviravolta, uma sensação de identificação com o personagem, com a história, aquele primeiro contato. Então, é isso. Essa é a sensação que a gente quer passar para vocês hoje. Pode ser que a gente repita alguns livros que a gente já falou em episódios passados, mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque a gente quer indicar para vocês justamente o sentimento e não somente o livro. Se o livro ele te fez sorrir ou chorar, que é o que mais me acontece, é esse sentimento, e você sabe que só sentiu naquele momento e que se você reler o livro, né, você não vai sentir de novo. E é disso que eu tô falando. E aí, meninas, deem o seu melhor. Vamos lá para as indicações de sentimentos profundos aí. Profundo, né? Entreguem sua alma aí, rapaz. Essa Gente, eu já falei, eu sou de Jesus, minha alma é minha alma é de Deus. Para, de graça. Faz de conta. Liberdade criativa aqui. Não, faz de conta que você vai ter amnésia. Livro qual eu bateria a cabeça para ter uma amnésia para ler o livro de novo. Mas aí eu precisaria lembrar que eu gostaria de ler aquele livro, né? Mas tudo bem. Segue o aí você ia ter que lembrar de todo. Já tá gravado aqui. Agora você já vai ter registrado e caso aconteça, você já vai saber quais são, menos mal. Bem, eu tentei aqui buscar novos livros, né, não trazer sempre os mesmos, porque senão todo mundo saberia que a minha lista seria composta pelos autores que eu mais falo nos episódios, mas eles têm também seus motivos para estarem aqui. Então, meu primeiro seria a série da Mediadora, da Meg Cabot,
porque foi a primeira série esgotada que eu consegui comprar, e a que eu bem queria, que era uma que vinha numa sacolinha. Garimpei nessa internet, foi a primeira série esgotada que eu consegui comprar, devorei igual uma maníaca ali, como se não houvesse amanhã. E é uma série bem young adult, que é de uma adolescente que consegue o quê? Falar com os espíritos, porque eu não sei porque eu gosto de livro que as pessoas falam com espíritos. Tenho essa vontade? Não tenho vontade de falar com os espíritos, porque muita gente já morreu perto de mim, então Deus me livre. Então, eu acho que você está fazendo errado, então, senhora. Tá provocando isso aí. Eu acho que tá lendo os livros errados, senhora. Gente, pior que eu acho que eu nunca li nenhum livro de alguém que fala. Não sei assim. também. Eu já li vários. A outra. Indicações. Não, mentira. aí, Luiz, vamos fazer um episódio de livros de personagens que falam com espíritos. Aí, já temos um tema, Luiz. Olha só. Que medo. Falar de sobrenatural. Nesse dia eu não vou participar, tá, gente? Obrigada. Não sei porque vocês são cagona. Só ser respeitoso e não ofender ninguém, que vocês estão de boa. Não é porque eu tenho medo, não. Eu não tenho medo. Na verdade, é porque eu nunca li nada nesse sentido, a não ser a Casa dos Espíritos, que não tem nada a ver muito com o espírito. Ninguém fala com o espírito lá. Quer dizer, fala, né? Fala, né? Fala, mas assim, delicadamente. Porque eu juro pra vocês, nunca li nada com espírito. Que para com espírito. Ah lá, claro, os espíritos passando lá na casa. Tudo de novo É aberto. porque é tão natural. Gente, é isso que eu falo. Realismo mágico é foda por causa disso. É tão natural que você nem lembra que é uma coisa absurda. Eu Explica aí. tenho muita perturbação de sono e sonho, então, não sei, às vezes pode ser que apareça um pra mim, eu ainda vou achar que é pesadelo, ou de repente já até aparece, eu não tô sabendo, mas continua lá, Camila, é isso aí. Vai saber, às vezes você se informando, você vai saber como se comunicar sem ser traumático. Aí eu acho muito engraçado porque ela é uma adolescente, ela é toda atrapalhada e tem um espírito de um cara espanhol que persegue ela, digamos assim, né? Entre aspas. E eu acho que é muito engraçadinho e eu gostei e ele ficou na minha memória por causa disso. Porque eu sou conhecida como ser aquela que encafuca com séries que já estão esgotadas. Aí fica eu chorando e reclamando pra Thaís que eu não consigo encontrar as coisas. Mas eu vou até eu conseguir encontrar. Então, começou daí, entendeu? É um hobby da Camila ir atrás de livros impossíveis. Esse livro, nossa, tem um monte de lugar pra comprar. Quero. Aquele ali esgotado que não tem lugar nenhum. Ai, que vontade de ler ele que me deu. Do nada. Camila. E aí ela lia a ideia de que ela quer ter a sensação de novo, né? Porque a sensação de ler e ao mesmo tempo também de pegar o livro que é esgotado com a sacolinha. Sim. Eu acho que todo o processo Começou aí. não quero fazer de novo, começa daí, né? Tipo assim, nossa, tem isso, eu quero existe, eu quero. Começar pela adrenalina de procurar o que você quer. E gostar da história. Então, gente, essa indicação fica aí pra vocês, que o livro é esgotado, e procurem com a sacolinha. Mas agora acho que já fizeram novas Boa sorte, publicações. que comecem os jogos. Eles já fizeram novas publicações, né, Camila? Com sacolinha ou sem sacolinha? Sem sacolinha. Então Mas tá eu bem. gostaria Só a de Camila. quantos livros? São 7? Então, eram 6, mas aí a autora decidiu publicar uma novela e um livro, tipo como um epílogo. Então, daí eles voltaram a publicar os outros livros, só que em volumes separados. Sim. Não, eu queria dizer que o meu sonho da adolescência, quando tava no ensino médio, era ler essa série. Porque tinha vários livros dessa autora, acho que já comentei aqui na minha escola. Da Meg Cabot. Escola. Isso, tinha vários. Eu li vários dela, eu gostava muito, mas meu sonho era eu ser mediadora, só que não tinha na escola e eu também, enfim, era muito caro, não tinha dinheiro, não achei na época. Mas eu sempre fiquei com essa lembrança dessa série. E também por ser muito longo e tal, daí eu fiquei pensando, cara, eu vou começar a comprar e depois eu vou achar os outros e tal. Aí nunca li. Mais longo do que o Diário da Princesa, que é da Meg Cabot, que tem o quê? 12 livros? Não, o mais longo que Diários do Vampiro que eu tenho, que é da L.J. Smith, que eu parei no 7º. Pior. Nem sei quantos Na época ela era só uma mini Louise, né? Ela não sabia que ela ia flopar bastante, então agora, né, ela já tem a consciência que ela pega os grandões justamente pra flopar.
Ai. Não, mas o Diário do Vampiro eu comprei acho que na época do ensino médio também. E não terminou de ler. Eu amo a Não. série. Eu sei que você já falou no episódio anterior aí. Que você Continuo falando, eu amo a série. Não, esses dias eu quase comecei a ver a série. É só esse meu recado aí, que eu tiro essa experiência. Talvez algum dia ainda encontre. É atrás. Eu já ouvi falar Lá dessa atrás. série da Mediadora, não sabia do que se tratava, já vi várias pessoas falando, mas acabei, não sei, não me chamou tanta atenção a ponto de ir atrás da sacolinha. Eu nem sabia que era esgotada, enfim, mas eu já ouvi bastante gente falar que é boa. Em algum Sacolinha, momento. a mãe gostou da história da sacolinha. Tem uma sacolinha. É porque a gente às vezes compra, né, livro assim nessa vibe. Ou a capa bonita, ou porque a capa dura, ou porque a eco bag, ou porque vem com a sacolinha. No A caso não ser que seja aquela sacolinha horrorosa que veio com corte. Aquela mochila. Uma mochila totalmente Mochila. bem costurada. Ai, meu Deus, aquela mochila. Jamais esperarei. E uma bolsinha, nossa, uma bolsinha. A hora que eu vi na pré-venda, eu já falei, essa bolsa vai ser uma bomba. Aí o povo comprou e veio parecendo uma bolsinha. Sabe aquelas bolsinhas que criança ganha pra ir na creche? Igualzinha. Igual a creche pública, lógico. Que ganha, fia, pública. Ai, ridículo. Enfim. Ai, segue aí, Thaís, já que você tá na vibe da bolsinha. Gente, meu primeiro livro não poderia deixar de ser um que eu não sei se é o favorito, porque depois dele eu já li outros que entraram para os favoritos da vida também. Mas Memórias Póstumas, assim, é um dos mais. Eu costumo dizer que Machado de Assis é o meu escritor favorito, porque eu não consegui achar ninguém que tenha um deboche melhor do que o dele. E eu amo um deboche. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é o suprassumo do deboche. Então, assim, esse eu acho que é o meu primeiro da lista de livros que, se eu pudesse, eu venderia minha alma para poder ter a sensação de ler ele de novo. É óbvio que eu já esqueci muita coisa da história, é óbvio, porque minha memória é de passarinho, né? Não tem como. Mas não vai ser a mesma coisa quando eu for ler de novo, a mesma sensação que eu tive de cada página que eu virava e falava, esse homem é um gênio, meu Deus. Virava de novo, gente, Machado de Assis era um gênio. Aí virava de novo, eu não tô acreditando que ele escreveu isso aqui. Foi o livro inteiro desse jeito, ali na época da faculdade. Foi leitura obrigatória, mas eu não fui nem um pouco obrigada a ler, porque eu li com gosto, eu ri alto. Minha mãe tava dormindo, eu acordei ela. O Brás Cubas, ele se enrosca com uma menina lá, e aí eles terminam e ele fala que a Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. A frase conta. Gente, acho que é 11 meses. Eu não sei se é 11 meses, enfim, 11 meses e 15 contos de réis. Eu ria, eu falava, gente, olha esse deboche. Se coxa, por que bonita? Se bonita, por que coxa? Gente, essas... eu nunca vi ninguém escrever umas coisas maravilhosas dessas. Não tem igual, não tem igual e nunca vai ser a mesma sensação, sério. Eu quero dizer que eu li metade desse livro. Porque eu li metade porque eu tava lendo no celular. Eu tava lendo no celular ele. Aí é foda. Eu tava lendo no celular, aí eu parei. Agora eu tenho uma edição da Antofágica, eu vou ler ele numa edição da Antofágica. Mas até onde eu li, eu acho que eu cheguei nessa parte aí. E eu tava achando muito melhor do que o Dom Casmurro. Apesar de eu gostar muito do Dom Casmurro, ele é muito mais divertido. Não, Memórias Póstumas, gente. Mas voltando do Campeche pro norte da ilha na temporada e dando risada sozinho no olho. Mas, Thaís, você leu esse livro mais ou menos com quantos anos? Tava na faculdade, eu já devia ter 23, 24 anos. Pelo menos. Eu não coloquei Memórias Póstumas na minha lista porque eu li, olha só, né? Eu tinha lá meus 14, 15 anos quando eu li. Não lembra bem nada mesmo. Exato, eu não lembro quase nada. Então eu tomei a situação ideal da Camila, de bater a cabeça e perder a memória. Então eu tô, na verdade, alimentando essa ideia de ler novamente esse livro, justamente porque eu sei que eu esqueci, eu sei que foi maravilhoso, também gostei na época. Inclusive, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas e não tinha lido Dom Casmurro. Dom Casmurro eu só vinha ler em começo de 2018, pra você ter uma noção, a distância de eu li um Machado de Assis de outro. E, então, assim, eu tô nessa situação de não lembro muita coisa. Inclusive, comprei uma HQzinha bem rebinha, bonitinha e tal.
não me atrevi nem a ler para não lembrar totalmente as tretas e as histórias, porque eu quero ter essa experiência de novo. Então, eu acho que nesse caso eu vou conseguir ter novamente essa primeira impressão, talvez, né? Uma primeira impressão e meia, talvez. Então, eu normalmente tenho uma memória muito ruim para livros, a Mai sabe que enquanto a gente tá lendo eu não lembro o nome dos personagens, que dirá depois. Então tem muito livro que eu li tipo ano passado e eu não lembro mais o enredo. Acontece isso demais comigo, eu tenho memória muito ruim, minha memória é ruim. Só que quando é um livro que... Olha aqui, gente, eu tô citando partes do livro do Memórias Póstumas porque eu lembro, porque foi tão marcante, por isso que eu falo, foi um livro que eu ficava, gente, o tempo inteiro. Olha isso aqui, que maravilhoso. Tanto que marcou e eu não esqueci. Então, por isso que ele é um dos livros que eu gostaria de esquecer para ler de novo. Inclusive, eu acho que eu quero ler ele esse ano de novo, porque eu tô aí com projetos de literatura nacional. Eu tô esperando a Luísa dar o exemplar da ontofágica dela para mim, porque tá muito caro para comprar. Então, eu tava querendo ler em ordem, né? Eu li o primeiro livro do Machado, eu li Ressurreição. Então, quer dizer que eu tenho mais 4 livros dele para ler antes de Memórias Póstumas. Mas tudo bem, até o final do ano dá tempo. Mas esse, sem dúvida, eu queria vender minha alma pra poder ter a mesma sensação e dar as mesmas... Tudo bem que eu vou rir tudo de novo, mas não vai ser igual, porque eu já vou saber o que vai acontecer, entendeu? Então, essa situação, Thaís, que você comentou de lembrar frases do livro, nome do personagem marcante, também me aconteceu com a minha indicação, que é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. Foi uma leitura que eu fiz aos 27 anos. Estava mais ou menos na época que foi lançado aqui no Brasil, não tinha tanto tempo que tinha sido lançado. E foi uma experiência, assim, muito gratificante, porque meu ex-namorado, na verdade, na época, leu esse livro, era dele, e eu emprestei, bem na época eu estava fazendo faculdade, arquitetura, eu não tinha vida, né, eu tinha um filho, uma faculdade, e resolvi pegar um livro para ler. Eu li esse na faculdade também, fiz a mesma coisa, eu não tinha mais 300 livros para ler, não. E aí, assim, foi uma história completamente envolvente já na primeira página, quando a morte se apresenta, como a Camila comentou num episódio anterior aí, que ela também indicou esse livro. A narrativa dele é o que mais me surpreendeu. A história do livro, acho que muita gente já conhece, já leu. Quem não leu, por favor, faça esse favor. A narrativa, como a morte contando, ela é a narradora da história, ela te envolve de um jeito tão louco, tão maravilhoso, e ao mesmo tempo tão irritante, porque ela te dá semi-spoilers do que vai acontecer, do que ela vai fazer, que você fica em determinados momentos em desespero. É um livro temático da Segunda Guerra Mundial, e então só vai ter tristeza, fogo, porrada e bomba, literalmente, no caso da bomba. E, enfim, eu chorei. As relações ali, família, as relações amizade, as relações primeiro amor. Gente, a temática é toda maravilhosa. Tem tudo ali que faz você sentir no fundo do teu âmago. E eu chorei. Chorei com aquela carta no porão. Eu chorei com a morte anunciando algumas coisas que ela fez. Enfim, foi o primeiro livro que eu li e chorei. É simplesmente emocionante. Como eu comentei ali na abertura, geralmente livros que eu quero sentir de novo são esses que me arrebatam o coração de cair lágrima mesmo. Então, esse livro me é muito especial. Depois disso, devolvi pro meu ex-namorado e passei a caçar esse livro para mim. Eu queria comprar de todo jeito, comprei para outras pessoas e fui presenteando todo mundo que eu podia, porque eu queria passar a palavra da Menina que Roubava Livros para quanto mais pessoas pudessem conhecer possível. E quando saiu o filme, aí eu já fiquei, né, no desespero. Sabia que ia sair o filme, já fiquei maravilhada, adorei a adaptação, apesar de que nada como a sensação de você ler aquela morte desgracenta, fazendo o que ela fez. Enfim, essa sensação. Só de lembrar, assim, o meu momento foi um certo arrepio, assim, desespero de novo. Eu acho que também uma das coisas mais emocionantes desse livro, além de, é claro, todas as grandes questões dramáticas que acontecem, são as delicadezas que acontecem ao longo do livro, que tu vai se envolvendo com aquela história, né? Tipo, as gentilezas de uma pessoa para com a outra, ou as brincadeiras das crianças. Então é uma coisa muito sentimental desde o começo, que você se envolve profundamente com aquelas personagens, e aí depois acontece tudo o que acontece, né? Então acho que é uma narrativa extremamente tocante mesmo, e realmente uma ótima escolha aí, Mari,
também pra mim é um dos livros que eu acho que eu mais chorei na vida. Um deles é A Menina que Roubava Livros. Eu não devo ter coração, porque eu não chorei com isso. Meu Deus do céu. Não, eu fiquei assim, chateadíssima. Fiquei chateadíssima. Mas não cheguei a chorar. E aquela pré-narração ali ela já te dá os spoilers, né? Da mãe, da morte. Ela vai preparando o teu psicológico. Eu fiquei, não pode ser. Pra mim foi mais. Aí eu fui até o fim, assim, meu Deus do céu, não foi, sim, aconteceu. Não foi. Meu problema com os livros, o que acontece? Eu sempre tenho a porcaria da esperança. E aí eu vou lá, não dá esperança. Que isso, eu não tenho. E eu falo. Toma no cu. Eu fico esperando que vai ser bom. Eu fico esperando que vai ter final feliz. Eu não tava pronta, então. Mas agora, nesse momento, gente, eu tô curiosa se a Camila vai trazer contrapontos, porque a Mai tá querendo vender a alma pra ler A Menina que Roubava Livros como se fosse a primeira vez novamente, né? E a Camila aí tem a experiência que ela já contou naquele episódio dos livros que dão quentinho no coração, que ela já leu mais de 5 vezes. Exato, 7 vezes ela já leu. E aí, Camila, conte para nós se a primeira foi diferente das demais. Com certeza que a primeira foi diferente, né? A novidade de tudo, e o choro é mais estrangulado também. Sacanagem, né? Estrangulado até hoje. Isso. É porque é um choro que você tá assim. Eu falo que é igual quando eu assisti Peixe Grande, do Tim Burton. É um choro que você não vê, viu? Quando você vê, você já tá com a roupa molhada, e você olha pra cima pra ver se tava chovendo, o que tá acontecendo. Aí do nada sai um soluço, entendeu? Você fica assim, como? Na hora que você vê o choro, já vem assim, agarrou tua garganta, deu 3 tapas na tua cara e saiu andando. Aí você fica assim, o que tá acontecendo? Por quê? Não era pra ser assim. É que eu não sei, toda vez que eu vejo aqueles desenhos no porão lá, eu já fico mal. Eu tentei reler ele uma vez e parei no negócio dos porão lá, porque eu já fico mal naquele negócio. Eu sempre procuro ler um livro pelo menos 2 vezes, os que eu gosto, porque quando eu pego ele a primeira vez, eu leio numa rapidez, numa vontade, que às vezes pra eu ter pulado alguma coisa é muito fácil. Então depois que passou toda aquela adrenalina, que já passou o negócio, pronto, li, meu Deus, não acredito que consegui ler, meu Deus, uma delícia. Depois eu gosto de pegar com calma pra ler, pra ver as coisas que eu possa ter perdido. Sempre perde, né? Na primeira leitura. Aí o bom disso é que você consegue ver a história por um outro ponto, aí você constrói a história de uma forma diferente, aí você pega umas coisas que você fala, nossa, isso aqui também é muito foda, ou nossa, isso aqui eu não percebi, isso aqui contribui muito pra essa outra coisa aqui. Então é isso. E também eu li esse livro mais de 7 vezes, porque como eu expliquei lá, eu li quando eu tava na escola, né, eu era hardcore, eu lia na escola mesmo, levava e lia na escola. E eu não tinha muita opção de livro para ler, não, né? Então eu sempre li os livros que eu tinha mesmo, que era aqueles livros que eu conseguia convencer minha mãe a comprar na revistinha da Avon. Né? Quando chegava a revistinha da Avon, eu sabia que eu ia ler um livro. Então eu sempre ia lendo os mesmos. Então também foi bem gostoso, acho que foi um livro que me marcou bastante. Mas marca bacana essa experiência. Eu também li na escola, Camila. Tava no primeiro ano. E, enfim, acabei chorando. Eu achei engraçado, porque a Camila descreveu bem como foi o choro que eu contei. Estrangulado. Porque estrangulada, eu não tinha percebido que eu tava chorando tanto até que o momento que eu não conseguia mais enxergar o livro de tantas lágrimas. E eu não sei como você não chorou, Thaís. Eu não sei. Não dá pra entender. Aconteceu, porque assim, eu tenho níveis de sofrimento. Quando o sofrimento é muito grande, eu fico sem reação. Então, tipo assim, eu acho que eu passei da fase do choro lendo esse livro. A mesma coisa que aconteceu com Ratos e Homens, por exemplo. Eu não superei aquilo até hoje. Eu fiquei 1 hora olhando pro teto do quarto, tipo, não consegui fazer mais nada o resto da noite, porque eu tinha passado da fase do choro. Tipo assim, não tinha nem condição de choro. O choro tinha ficado lá atrás, entendeu? Eu acho que foi esse mesmo foi assim. Manteiga Derretida, segundo o avô me chamava, de sanfona chorona, e eu choro mesmo. Assim, mas eu lembro que esse foi a primeira experiência de chorar lendo um livro. Geralmente eu choro bastante em
filme, série, aquela coisa mais livro é visual. mais difícil, porque livro é uma coisa que. Eu acho que livro é mais difícil pra mim também, porque livro é uma coisa que não me surpreende, porque aquela coisa você vai construindo ao longo da leitura, e aí você vai preparando seu psicológico, e, tipo, nossa música. Só que nossa música não teve o que preparou meu psicológico para aquelas últimas cenas, por exemplo. Exato, eu ia comentar dele até na menções honrosas. A nossa música, ele tem isso mesmo, você meio que prevê o que vai acontecer. Mas você já sabe o que vai acontecer, mas aí a autora, ela pisa na tua cara, te dá 30 tapas, assim, fala, você acha que você já sofreu? Não, você vai sofrer mais, filha da puta. Olha só o que eu sei fazer. Eu acho que ela fica rindo da nossa cara, lá na casa dela, a Daniette. Você sabe, né, Safadinho? Você já entendeu o que vai acontecer, né? Ela fez eu chorar em todos os 3 livros dela que eu li, dos únicos que ela escreveu. Esse foi o único que eu chorei largado mesmo. Agora recentemente. Mas é isso, eu sou a pessoa chorona e livro nunca tinha me feito chorar e a menina que roubava livros foi esse e ainda é essa sensação pra mim. Eu queria sentir de novo e chorar largado, estrangulado, estapeada, enfim, né? Valeria a pena. Estamos já no assunto choro, então eu só podia falar de A Elegância do Ouriço. Temos aquela história trágica de Luiz chorando no ônibus, o mesmo ônibus que Campeche até o norte da ilha. Então, foi numa dessas viagens que eu terminei o livro de A Elegância do Ouriço, aos soluços, chorando profundamente, extremamente emocionada e acabada com essa história. E eu gostaria de ter essa emoção de novo, assim, quer dizer, eu gostaria, eu ia sofrer de novo, tudo. Mas eu acho que valeria a pena por todos os sentimentos que ela me trouxe, toda essa profundidade de reflexões. E a gente já comentou sobre isso várias vezes, inclusive, se ficarem curiosos a respeito desse livro, temos um episódio somente sobre ele, eu e a Mai participamos, a Mai já leu também. Mas, na minha opinião, o livro ele se constrói, né, na cabeça do leitor, e aí o que você lembra dele era o que você estava sentindo naquele momento, né? Então, o que você lembra dele não necessariamente é exatamente o livro, né? Cada leitor faz seu livro. Então, eu tenho essa impressão que talvez se eu ler de novo ele, não vai ser o mesmo livro daquela época. Porque eu vou ter mudado, né? Então, vai ser um livro diferente. Mas eu gostei muito da primeira vez. E é por isso que eu acho que venderia minha alma para ler a primeira vez novamente. Então é isso. Não sei se eu me fiz entender, porque eu sou uma pessoa confusa, mas... Não, eu entendi. É que assim, a gente realmente muda a nossa visão na segunda leitura e tipo de bagagem para poder receber esse tipo de enredo, esse tipo de história. Porque no meu caso, por exemplo, né, eu li esse livro, foi no final do ano passado, então tem alguns meses aí apenas, e ele, por exemplo, não me fez chorar. Por quê? Porque eu já tinha uma bagagem de vários outros livros desesperançosos que me fez perder um pouco a esperança em finais felizes. E aí o que acontece? Eu já fui um pouquinho mais cascuda para poder receber a história, porque é uma história triste, enfim, né? Se não fosse triste, não é spoiler, gente, se não fosse triste, a Luísa não ia estar falando que chorou. Gente, vocês são muito mortos. Eu só queria falar que eu escolhi os livros aqui porque eu dei risada. E vocês não... Mas eu falei, não, mas é que é só eu sou mais sofredora mesmo. E aí, assim, eu fui nesse livro um pouco mais cascuda mesmo, já com algumas expectativas um pouquinho mais, não baixas, mais tranquilas, digamos assim. E me surpreendeu, obviamente, foi um livro surpreendente pela narrativa, pela forma como a Muriel escreveu e desenvolveu esse enredo. E mais pro fim, ela faz uma reviravolta ali que causa uma surpresa na gente, e acho que foi esse ponto realmente que deve ter tocado aí o coraçãozinho e as lágrimas da Luísa. Então é isso, eu entendi bem o que você disse, que se você ler novamente, você já sabe o que vai acontecer. Então você vai ler, como a Camila disse, para absorver as outras coisas, os outros elementos que o livro tem, que a gente comentou no episódio lá, que tem várias referências maravilhosas de filme, de arte, pintura, entre outras coisas, que vale a pena reler para poder ter aumentar essa bagagem. Mas a primeira vez que você vê a história, conhece os personagens ali, entende o que acontece, realmente é a primeira sensação que fica.
muitas vezes eu consigo prever, assim, pra onde o livro tá se encaminhando, né? E aí, Filha Criada de Agatha Christie, a gente consegue às vezes prever o que vai acontecer, mas esse eu fui, acho que com tanta sede ao pote, tão empolgada ali na história, que eu não consegui ver pra onde ele estava me levando, assim, eu não notei esses detalhes, e aí por isso que eu fui pega, assim, desprevenida, totalmente desprevenida, e foi realmente uma emoção ali crua, assim, do que aconteceu. Mas a gente já conversou sobre isso, eu quero ler ele de novo, né, porque eu não vou vender minha alma explicitamente, mas se pudesse a chance de eu ler novamente pela primeira vez, com certeza esse seria, na verdade, foi a minha primeira resposta, eu não consegui tirar ele dessa lista, apesar de a gente ter falado sobre ele, então, realmente, esse livro é o livro que eu mais gosto de toda a minha longa vida de leitora de 25 anos. Tem aquela questão, eu tava lembrando do bendito do Don Quixote, que eu sempre vou ficar chateada, porque eu amei da primeira vez e a segunda vez eu não gostei tanto assim. Mas eu acho que são muitas questões aí. Porque, por exemplo, quando eu li, eu estava empolgadíssima com Don Quixote. Eu estava estudando Don Quixote na faculdade, eu estava totalmente imersa na história de Don Quixote. Então eu estava na vibe de Don Quixote total. Quando eu li a segunda vez, eu estava numa loucura de mudança, a minha vida estava uma loucura e eu não estava com consciência, talvez, porque Don Quixote ele é enrolado. Muito enrolado, muito enrolado, muito. Enrola muito para chegar a uma parte da hora. E o grupo lá não ajudou muito a gente também. Quem tava lendo junto não ajudou. Mas eu acho que eu também não tava com muita paciência pra enrolação que tava. Em resumo da ópera, não gostei tanto da segunda vez, mas, por exemplo, o Morro, eu li pela segunda vez e eu amei mais na segunda vez. Na primeira vez eu li, eu não tinha tanta bagagem, o Morro de Transilvânia. Eu li adolescente, na época do Crepúsculo. E eu gostei muito da primeira vez. Na segunda vez eu gostei muito mais. Então, assim, se é um livro favorito, é muito pouco provável que você não vai gostar tanto quando você gostou da primeira vez, por exemplo. Mas nada é igual a você ler pela primeira vez, a sensação de ler pela primeira vez. É fácil, não tem o que falar. É isso aí. Então, é meu segundo livro dessa pequena lista que fizemos sobre livros que, se eu pudesse vender a alma para ler pela primeira vez, é, sem dúvida, 100 Anos de Solidão. Eu tô indo pelos livros que me deixaram empolgada. Acho que eu tô indo muito pela empolgação, porque eu sei que essa empolgação não vai ter na segunda vez, porque eu já sei o que me espera. E 100 Anos de Solidão foi um livro que eu li e fiquei muito empolgada. Comecei a ler, eu comecei a ver toda aquela história muito louca daquela família. Assim, eu fui morrendo de medo, porque eu sabia que era uma linha do tempo enorme, todo mundo tinha o mesmo nome, assim, eu fiz a minha pré-pesquisa e falei, tô ferrada. Lasquei-me, porque eu vou me perder, eu sou uma pessoa que me perco fácil, eu vou me perder com essa família 100 anos, com todo mundo voltando e chamando o mesmo nome, o que vai acontecer? E eu fui tão arrebatada pela história, pela genialidade da escrita do Gabo, eu canso de falar que não tem como você explicar esse livro, você tem que ir lá e ler. Eu cansei de ver 1 milhão de pessoas falando sobre esse livro, ninguém consegue expressar em palavras o que é esse livro. Por isso, meu medo da série. Vamos voltar a esse assunto. Mas não tem como você descrever a sensação que é você ler 100 Anos de Solidão pela primeira vez. Aquelas coisas mágicas que aparecem ali no texto, que você se surpreende, você fica, meu Deus, aquela escrita, quando você lê, você fala, gente, como que isso aqui saiu da cabeça de uma pessoa? Uma pessoa teve a genialidade de imaginar isso aqui que está nessas páginas, sabe? Então, 100 anos, aquela sensação de ler 100 anos, de encontrar aquela história maravilhosa, de conhecer Macondo pela primeira vez, eu acho que nunca mais vai voltar, infelizmente. Posso reler 1 milhão de vezes, mas não vai ser a mesma coisa. E, sem dúvida, se eu pudesse, eu ia querer ler pela primeira vez, porque tudo é maravilhoso. Quando eu vi que você colocou esse livro, eu já pensei de um jeito diferente. Esse é um livro que eu vou querer sempre reler. Sem dúvida, porque você sempre vai ter alguma coisa para assimilar, porque é muita coisa, né? Exatamente. E assim, aí é que tá, eu não sei, eu acho que eu não quero esquecer. E aí o que marcou realmente, assim, a gente falando de lembrar personagens, nome de personagens, isso é impossível, né? Porque tem muita gente lá, com o nome tudo parecido, tudo igual. Os é tudo a mesma coisa, vira um regaço. São, sei lá, 4 gerações, 3, 4 gerações de nível lá e de gente. Tudo Aureliano, bom dia, tudo.
Exato. E aí, assim, eu cheguei a cogitar ele para poder esquecer e ler novamente, mas não, eu não quero esquecer. Eu quero ler e lembrar, e reler e lembrar. Então, eu meio que coloquei ele num patamar inverso dessa pergunta do meu Eu sentimento. queria ter a mesma sensação, porque eu sei que por mais que eu releia ele 1 milhão de vezes durante a vida, eu não vou ter a mesma sensação que eu tive de descoberta dessa leitura, sabe? De descoberta. Acho que foi o primeiro livro do Gabo que eu li. Então foi a descoberta de um autor foda, muito foda, e de uma genialidade absurda, que escreveu coisas mágicas, enfim. Não vai ser a mesma sensação. Vai ser maravilhoso reler, mas não vai ser igual. Isso é verdade, mas eu também entrei na mesma da Mai. Eu cheguei a pensar em colocar 100 anos, mas aí eu pensei que... Eu li recentemente, né? Eu li ano passado esse livro. É um daqueles livros que eu fiquei adiando, não sei porquê. Mas quando eu terminei de ler ele, eu pensei, eu quero reler. Isso não acontece... Aconteceu a mesma coisa comigo. Esse livro é pra todo mundo, essa sensação. Eu vou querer reler. É um livro que você tem que ler, eu acho que umas 5 vezes, pelo menos, pra você começar a entender. Sim, e é como se fosse algo cíclico, né? Exato. Ele a história é cíclica. Exato. Ver toda essa família novamente, todas essas Vocês interações. conseguem entender a genialidade desse homem que escreveu esse livro? É justamente isso. O livro ele é totalmente cíclico, ele começa e termina numa questão totalmente cíclica. E você tem essa vontade de pegar e começar a história de novo num looping eterno, assim, ó. Você deixar, você fica relendo e relendo, sendo solidão pra sempre. Gente, é muito genial. Louca. Eu nunca tinha sentido isso, assim. Depois eu senti com Grande Sertão Veredas, que eu terminei depois. Mas é muito louco. Eu terminei a última palavra desses 2 livros e eu pensei, eu quero reler. E isso nunca tinha acontecido comigo, assim, essa vontade de, tipo, eu fiquei com vontade de reler no mesmo momento, assim, muito louco mesmo. A gente fez episódios aqui sobre releituras e tudo mais, e a gente até chegou a conversar sobre essa sensação, né, que a Thaís teve, por exemplo, de reler o Don Quixote e tudo mais, que deu essa brochada na segunda vez, mas esse eu acho que é o tipo de livro que vai acrescentar, agregar cada vez mais que você lê. Então, acho que é unanimidade que é uma indicação foda. Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, façam esse favor. É difícil um pouquinho, porque tem muitos nomes, a história é magnífica. Só vai, que é maravilhoso. Eu lembro que eu imprimi a árvore genealógica e deixei do meu lado a primeira vez, segunda vez que eu fui ler. Chegou na terceira vez que eu peguei o livro, eu falei, foda-se essa porra aqui. Esqueci a árvore, falei, pô, só vou aqui, ó. Eu fui, entendi. Todo mundo voltava. Isso aqui é fulana mesmo. Tá. Eu só fui. Só fui e entendi. Ficou tudo bem. Eu também fiz igual a Thaís, só fui. Não, sem condição de ficar voltando toda hora. Ixi, eu perdi tudo o fio da meada. Eu gostei de... Gente, sem contar que esse livro foi bem rico na época, o grupo de classes que a gente participava ainda era muito antigo. Foi o primeiro livro que eu li no grupo, que a Luísa e a Mai nem estavam lá ainda. E tinha um menino que ele era colombiano e ele agregou muito as questões que o Gabo colocou ali, como quem não quer nada, as questões sociais e políticas muito brutas para a Colômbia da época. Então tem coisas ali que ele colocou, tipo a questão da Guerra das Bananeiras, que é uma guerra que a Colômbia até hoje ela finge que não existe. E ele foi e criou toda uma questão mágica em cima, que as pessoas, acontece a treta. Não, então, mas no livro acontece a treta e no outro dia as pessoas fingem que nada aconteceu, ninguém lembra. Olha só, ele criou uma coisa mágica, uma coisa que realmente aconteceu, porque acontecia essa questão de apagamento. Assim, é genial demais, assim, um livro que todo mundo tem que ler, sim. Estou mandando, se você não leu, vai lá, pega e lê agora. É isso que eu tenho a dizer. Viu, Letícia eu dei pra ela de aniversário, isso aqui é uma coisa direto pra ela, e ela não terminou ainda, deixa ela. Até o Fabiano leu junto comigo, achei maravilhoso, ele leu, curtiu, gente, sinceramente, é foda, é um livro foda, só isso. Bem, a minha próxima recomendação de que eu gostaria de uma vivência para poder ler de novo é um romance, não é mesmo? Porque eu nem gosto desse gênero, que se chama A Saga de um Amor, da Lynn Curland. E eu gosto bastante desse livro porque foi o primeiro livro que eu li que misturou um enredo de romance de época num tempo contemporâneo
e com Viagem no Tempo. E se passa na Escócia. Gente, pensa num livro que eu gostei, que eu ri e que eu fiquei desesperada. Porque, tipo, pra começar, a mulher ela acaba indo pra Escócia na viagem de, entre aspas, lua de mel dela, né? Porque ela cata o ex-noivo na cama com outra, decide, foda-se, não vou casar, mas vou viajar. Só que aí o cara, ele era controlador, então ele bloqueou todas as contas, né, que eles tinham em conjunto. Então a mulher acaba na Escócia sem dinheiro, sem nada, e ela decide ter uma aventura. Aí ela conhece um carinha que decide ajudar ela a ter essa aventura, e no meio da história ela acaba encontrando um ponto de viagem no tempo que tem lá na Escócia. E ela vai parar naquele mesmo lugar, só que uma caralhada de anos atrás. E tem todo aquele negócio da Escócia dos clãs, inimigos, não sei o que, e ela é capturada por um clã que não sabe quem é ela, que ela fala esquisito, que ela tem roupa esquisita, e ela fica presa, e o mocinho tem que tentar ir encontrar o mesmo ponto de viagem no tempo que ela encontrou pra tentar achar ela. Aí tem todo o negócio de fuga, e tem um casamento lá pra tentar salvar ela, e depois eles voltam pro contemporâneo, e depois ele decide se afastar, e depois fica aquele negócio muito louco, será que fica, será que não fica junto a ele? Então, aí eu queria muito poder ler esse livro depois de ter esquecido ele, porque eu realmente gostei muito. Eu não sei como que ele não é mais apreciado, porque eu li ele numa... bem mesmo estilo livro de banca mesmo. Aí, Thaís, você falou que só você tinha colocado o livro que te fez sentir coisas boas, engraçadas. A Camila tá junto aí. Só tá eu mas a outra ela também tava. É só vocês que gostam de chorar, só vocês que são dramáticas. Eu sou mesmo. Ô, Camila, eu gostei dessa premissa aí. Eu quero, cadê? Me dá. É livro único? Na verdade, faz parte de uma série, só que eles não são interligados. Não, eles não são interligados, é porque antes tinha aqueles romances de banca, que é tipo, pega uma família, cada livro é de um irmão, só que eles não aparecem no livro do outro. Não é tipo igual os Bridgertons da Julia Quinn, que mesmo no livro de o terceiro irmão você ainda tem contato com o primeiro irmão, o segundo, o último. Não, assim, só que ele é bem fechadinho dentro do livro dele. Entendi. Mas eu vou ver se eu te consigo, Thaís, pra você ler. Numa lista de enormes livros de farofa que você tem pra ler, né? Eu nunca li esse farofa. Mas eu só fico aí, quero ler. Lembrou Outlander? O que ela falou lembrou bastante Outlander. Porque tem Viagem no Tempo, Escócia, clãs. Então, na hora que ela falou, eu pensei, opa, pera lá, deixa eu ver. Eu também, eu falei, eu já vi assim, renda em algum lugar, não sei onde. Eu vou ter que achar umas fendas dessas aí pra ir pro futuro, porque eu tô cansada do negócio tentando se evoluir aqui, tá demorando demais, né? A humanidade tá demorando demais pra se evoluir. Pior é que se não se evoluir, né, lá na frente. O pior é se você for pra frente, você dá de cara numa distopia que o mundo acabou, porque ninguém evoluiu, foi porra nenhuma e só foi ladeira abaixo, e aí? Então, foi o que eu pensei agora, não sei, gente, eu volto pra trás. Volto pra trás é ótimo, sair pra fora, entrar pra dentro, volto pra trás. Leonardo, oi? Filha, mas tendo vasto conhecimento de distopia, eu entro nessa distopia, crio uma religião, crio um culto, assim, um negócio muito louco, porque eu tenho conhecimentos prévios e eu tenho uma imaginação fértil, aí eu vou lá e eu acabo com aquela porra daquela distopia, ou eu crio a minha própria distopia dentro da distopia, entendeu? Pelo amor de Deus, Camila, você assistiu The Umbrella Academy, né? Assisti, eu faria igual o Klaus. Eu seria o Klaus. Falou a menina de Deus aqui que tava pregando que não vai vender alma pra ninguém, porque vai criar uma religião de não sei o que. E qual Deus que vai criar nessa tua distopia? O mesmo, ela só vai criar uma religião muito louca. Então não vai criar. Eu vou combater distopia com distopia, mano. Tá, é louco? Tá certo. É louco? Então é quase num episódio de teorias da conspiração aqui. Distopias dentro de distopias. Em breve, no Literatura Sem Frescura. Então, o livro que eu escolhi é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Na verdade, não é um livro, né, sabe? Mas é uma série, são 7 livros. Mas eu li naquela edição que é volume único. E eu escolhi ele porque essa série me proporcionou um sentimento muito de descoberta, assim. De
conhecer um mundo novo, Nárnia, e um mundo sendo criado desde o zero, e acompanhar o desenvolvimento tanto de personagens como do próprio mundo, da própria Nárnia, e das mudanças que ela foi sofrendo ao longo dos livros, né, das histórias que vão passando e como ela vai se transformando com eles, e como os personagens também vão crescendo, vão aprendendo, vão evoluindo. Então essa leitura me proporcionou muito esse sentimento de descoberta, tanto do próprio livro, né, da própria Nárnia, como uma descoberta interna, assim, né, não sei, um sentimento assim. É um dos livros de fantasia que eu gosto muito, e eu acho que pra mim ter essa sensação de descoberta novamente seria somente eu lendo pela primeira vez, outra vez. Então, por isso a escolha dele, e eu acho que também ia me dar um sentimento muito assim de nostalgia, ou sei lá, alguma coisa assim, de sentir falta da infância, ele agora já adulta, né, porque quando eu li eu era, sei lá, adolescente, foi há 10 anos. Então, eu ainda estava muito próxima, né, da idade dos personagens e tal. E agora, mais afastada, talvez eu teria um outro sentimento ao descobrir esse mundo. Mas talvez eu ainda faça uma releitura, né? Não sei. Não sei, mas eu gostaria de ter esse sentimento de novo, de descobrir esse livro e de me encantar por Nárnia outra vez. Eu não li Nárnia, tenho muita vontade de ler Nárnia, mas eu imagino essa tua sensação de nostalgia. É por isso que eu tô enrolando para ler Poliana de novo, por exemplo. Porque eu li Poliana, eu tinha 8, 9 anos, por aí. E eu não esqueci da história porque a pequena Thaís de 8, 9 anos já ficou inconformada com aquela menina que via o lado bom de tudo. Eu era uma mini Thaís raivosa. Ainda sou mais menos. Talvez agora, se eu ler Poliana, eu tente entender o jogo do contente. Porém, eu acho que eu tenho essa mesma sensação com a história, sabe? É uma história nostálgica. Eu não sei se ia quebrar o encanto se eu lesse agora também. Não sei, eu acho que eu ia perder aquela coisa, daquela lembrança boa que eu tenho de quando eu era criança e li Poliana por conta própria. Tipo, peguei emprestada de uma amiga porque eu queria ler. Então eu entendo esse seu sentimento de perder a sensação de... Essa sensação de nostalgia mesmo, de lembrança. Sim. Acho que eu tenho um pouco isso. Eu também não li as Crônicas de Nárnia, fiquei só com o que foi apresentado mesmo nos filmes, que eu sei, a gente já falou anteriormente que tem uma sequência diferente, provavelmente a adaptação tá diferente. Eu cheguei a ter o livro único, aquele que tem um leãozão na frente, todo laranja e marrom, sei lá, mas eu acabei trocando no Scooby. Na verdade, eu peguei ele numa troca livro por livro e acabei em algum momento desistindo de ler, mas eu entendo também essa sensação que eu acho que da primeira descoberta e provavelmente mais velha, com mais bagagem, como eu comentei, eu acho que você ia ter, obviamente, outra percepção. E talvez uma das coisas que me fez, por exemplo, desistir de ler, pelo menos nesse momento, esse livro que eu tive em mãos e acabei trocando, é essa coisa de talvez achar que eu estou um pouco velha para poder ler essa história que dá a impressão para mim que tem esse encanto mais juvenil. E aí eu achei que eu não ia talvez me conectar de uma forma correta com o livro e acabei não lendo. Pode ser engano meu, obviamente, porque eu não conheço completamente as palavras, o que é dito ali, ou a sequência correta como deveria ser apresentada a história, mas eu tive essa sensação interna de que eu não ia me conectar por talvez já ter passado essa inocência de descoberta das coisas. Eu tenho vontade de ler. Na verdade, acho que eu nem vi todos os filmes. Acho que eu vi o primeiro só. Mas eu tenho vontade de ler o livro, de conhecer a história pelo livro. Deve ser bem legal. Talvez acho que tem como associar com outras coisas, assim, não necessariamente precisa ficar com medo por ser muito infanto-juvenil. Porque os personagens, eles vão mudando também, né? Eles vão... Não são todos os livros com os mesmos personagens, mas alguns livros têm os mesmos personagens que são um pouco mais velhos, né? Então eles são um pouco mais maduros. E aí você consegue ver essa evolução, assim. Enfim, não sei, tem que arriscar, né? Se tiver ainda vontade algum dia. Sim. A minha segunda indicação para esquecer e novamente ter a sensação é um livro que não faz muito tempo que eu li. É o Roxinol, da Christine Hanna. É aquela velha história do livro que a Luíse fica prometendo ler eternamente e não leu ainda. Desde o primeiro episódio. Entenda uma coisa de mim.
é um livro que eu gosto, que faz ter algum arrebatamento em mim, aquela sensação de estrangulamento, de choro, como a Camila falou, eu vou pregar ele para todo mundo. Eu vou querer presentear, eu vou querer pregar, eu vou falar, eu vou indicar. Então, foi com a menina que roubava livros naquela época, e dessa vez foi com o Roxinol. Mais ou menos a mesma sensação, um pouco menos avassaladora, como foi com a menina que roubava livros, porque, como eu disse, naquela época eu não estava cascuda da esperança, eu tinha esperança, agora eu tenho uma semi-esperança nas coisas. É um livro que eu já comentei aqui anteriormente, e eu vou continuar falando dele, porque ele é maravilhoso. Thaís está aí para complementar, se quiser. Também é temática de Segunda Guerra Mundial, só que A Menina que Roubava Livros se passa na Alemanha, e nesse caso se passa na França. Então a gente tem aí uma outra vertente também, principalmente no fato de que é uma história de duas irmãs, e vamos saber e conhecer o lado da guerra dessas irmãs, dessas mulheres que vão ficar em casa enquanto os homens estão lá na linha de frente. Então já contamos um pouco aí o enredo nos episódios anteriores. A sensação que eu tive é justamente de indignação, de tristeza, de empatia, de tentar me colocar no lugar daquelas mulheres, daquela sensação horrorosa, a escassez de comida. Eu ficava, por exemplo, indignada quando elas falavam que não tinha café e elas tinham que fazer de orégano. Não é de grama não, era tipo orégano, não é? Um café de... Ai, eu esqueci o que era, gente. Aí era um negócio que é um mato, pra mim remeteu a mato, não era orégano não, o orégano ainda tava bom, era uma coisa pior que orégano. Era um café que eles chamavam, que é exatamente, parecia um mato seco, torrava e fazia como se fosse café. Eu não tomo café, não gosto de café. Eu sofri. Eu sentia essa dificuldade. Eu falei, gente do céu, nem café não tem, então a pessoa tem que tomar um mato seco lá que faz de conta que é café. A briga é por causa de uma batata, a divisão de um ovo cozido. Gente, assim, era terrível essa sensação. Você sente fome, você sente toda aquela dificuldade. Eu fico, nossa, enfim, como eu falei, a ideia aqui é trazer essa sensação de que, caramba, a gente tá numa vida boa. O Brasil não teve guerra ainda, a gente não sofreu fome, dificuldade, a gente não teve que passar tantas dificuldades nesse sentido, e esse livro traz essa sensação de, olha, isso poderia estar acontecendo com você em algum momento, qual seria a sua reação, como é que você, a sua petulância agiria de acordo, não é? Então, enfim, é um livro que faz refletir, faz você sentir no fundo do seu coração mesmo que alguma coisa ali vai mudar em você para sempre. E principalmente nas atitudes das duas irmãs, elas vão seguir caminhos diferenciados, e cada uma delas vai trazer a lição, né, que você talvez precise conhecer lendo esse livro. E o final, obviamente, teve aquela choradinha básica, que nem eu falei, não teve tanto desespero quanto foi com A Menina que Roubava Livros, mas é uma sensação que me deixou muito apegada a essa história, justamente porque essas duas irmãs talvez pudessem ser minhas irmãs, sabe? São uma proximidade de idade muito grande. Eu consegui me enxergar, por exemplo, como esposa de alguém, ou como irmã de alguém, ou como pai de alguém que poderia ter ido para a guerra, e eu ter que passar algumas situações ali de dificuldade sozinha e ter que me virar. Então esse livro é outro que, você quer sentir alguma coisa de verdade, conhece esse livro. Maravilhoso. Se você não sentir, você não tem coração. É simples assim. Esse livro, ele pode ser que A Menina que Roubava Livros emocione mais, mas esse ele dói mais fundo. Ele é muito mais profundo, né? O buraco é muito mais embaixo. Essa questão, principalmente essa questão, eu não sei se homens lendo teriam a mesma sensação de que nós, como mulheres, lendo esse livro, que é justamente essa parte das mulheres que ficam, ou das mulheres que também não ficam, das mulheres que vão lutar de alguma forma, não indo sendo convocada para ir para a guerra, lá para o fronte de batalha, mas que vão lutar de alguma forma também. E tudo que pode acontecer, por exemplo, se uma guerra acontecer e a gente ficar, sabe? Fora isso, tem todas as outras questões familiares, questões de
sobrevivência mesmo, que não só uma guerra poderia trazer, enfim. Realmente, esse é um livro que todo mundo deveria ler, viu, Luiz? É um livro que todo mundo deveria ler. A Mai encheu meu saco para eu ler, mas realmente quando eu li eu entendi que é um livro muito bom mesmo. E é bem profundo. A Christine Hanna, ela tem o dom de escrever histórias com os personagens dela, que você parece que é alguém da tua família, sabe? Você agarra tanto amor nesse povo, quando o livro termina eles deixam um buraco, assim. Então, realmente, o Rouxinol é um livro para se reler, mas se você, igual a Mai falou, se você esquecer para ter a sensação de ler pela primeira vez, seria muito mais legal. Só que é sofrido, gente. Eu não sei, eu não coloquei nenhum sofrido aqui nessa lista, assim, só pra deixar claro que eu não gosto de sofrer mesmo, não. Eu gosto. Não de sofrer, mas eu gosto de sentir a dificuldade dos outros para poder me colocar no lugar de vez em quando, falar assim, filha, você sofre, mas pera lá, isso pode ser muito pior, então levanta a cabeça e vai. Eu amo livro de drama, eu amo leituras de drama, tanto que eu falei, gente, a hora que eu fui olhar a minha lista do ano passado só tinha drama. Meu Deus! Porque são as histórias que a gente mais aprende, né? Mas não sei se seria assim, eu gostei da sensação de sofrer. Queria sofrer de novo pela primeira vez, entendeu? Não é bem esse sofrimento, mas eu acho que é talvez a sensação do ensinamento que ficou. Eu entendi o que você disse. Mas é bem isso, assim, eu de vez em quando tenho esses quês, principalmente com música. Eu gosto de músicas que são inspiradoras e tudo mais, e nesses livros eu consigo sentir que eu preciso reavaliar os meus valores de dificuldades, de peso, de tudo mais, porque a gente ainda está num país muito tranquilo, naturalmente, digamos assim, e vou dizer politicamente, que pelo amor de Deus, mas não tivemos ainda uma guerra e a gente não sabe ainda o que é sofrer. Não sabe mesmo o que é sofrimento, de morte, de guerra, de fome, de guerra, de devastação, pós-guerra. Então, somos um país novo ainda, tem muito que aprender, mas é bom se atentar de vez em quando que a gente não está sofrendo tanto quanto muita gente... Eu fico pensando assim, às vezes, eu tô até filosofando aqui agora, mas às vezes eu fico pensando que certos países de primeiro mundo são primeiro mundo justamente porque passaram por isso, sabe? Que eles conseguem ser ter um pouquinho mais de compaixão com o outro, com as situações, porque já viveram isso e as famílias, as gerações passadas viveram isso e de repente eles se preocupam em não ter que passar por isso de novo. Talvez a Europa, porque Estados Unidos é primeiro mundo e Estados Unidos não está preocupado com as pessoas, não. É o dono do mundo, né? O problema deles lá é que a Europa também, né? A Europa, talvez com a própria população. Eu tô falando que os Estados Unidos tá pouco se fudendo até para as próprias pessoas que moram lá. Enfim. Terminou? Terminei. Eu vou falar agora de um injustiçado, tá? Porque eu vou panfletar esse livro enquanto eu viver, eu quero reler ele, mas nunca vai ser igual a sensação que eu tive. A Mai sofreu comigo, porque a gente leu junto, e eu ficava, meu Deus, isso aqui é muito genial! Quase a mesma sensação, não vou comparar com o Machado de Assis, porque o Machado de Assis está no olhinho, né? Mas foi praticamente aquela mesma sensação de você ler e falar, gente, essa pessoa aqui, gênia, esse cara que escreveu esse livro aqui, isso aqui não é à toa isso aqui que ele está fazendo. Ele foi muito bem pensado, muito bem estrategicamente feito. Eu estou falando de autobiografia do José Luiz Peixoto, que não é novidade para ninguém, que é o meu queridinho. José Luiz Peixoto já virou um dos autores preferidos da minha vidinha. E a autobiografia foi o primeiro livro dele que eu li e foi um baque, realmente. Depois eu descobri que ele escreve livros totalmente diferentes desses. Mas o que pegou em mim a autobiografia? Eu estudei literatura. A gente estuda a teoria da literatura. A gente estuda aquelas partes chatas. A gente estuda todas essas questões de macetes literários que o cara pode usar para a obra dele ser foda. E aí eu peguei a autobiografia e ele faz tudo num livro só. E eu fiquei, meu Deus. É lógico que pode ser que para algumas pessoas pareça um monte de coisa muito doida ali, sem conexão nenhuma e sem nexo nenhum. Se você não fizer uma leitura calma, deixa eu entender aqui o que ele está escrevendo aqui, pode ser que aconteça. Não estou dizendo que a pessoa que leu também que não gostou, não entendeu, pode ser que tenha entendido e só não tenha gostado. Mas também talvez precise de um pouco de aprofundamento. E claro, autobiografia, o que é, gente, autobiografia? Autobiografia é um livro que o José Luiz Peixoto escreveu como se fosse homenagear José Saramago. José Saramago é um dos personagens do livro e isso não é spoiler. O livro foi vendido assim. Saramago é um dos personagens.
é uma coisa que vem acontecendo na contemporaneidade da escrita. A gente tem aqui no Brasil também o Silviano Santiago, que escreveu Machado, por exemplo. Tem outros autores que fazem isso, de pegar autores clássicos e revisitar, colocar eles como personagem, revisitar, satirizar as obras, enfim. Isso é normal. E o Peixoto fez isso com o Saramago, com o aval de Pilar, mulher de Saramago, que leu e deu o aval para o livro sair. E ele pega vários livros do Saramago, várias referências, e coloca dentro de uma obra totalmente nova, totalmente metalinguística, que é sobre a questão da escrita. O capítulo 20 é uma das coisas mais geniais que eu já li na minha vida, que é o que ele fala, que isso aqui é literatura, eu faço o que eu quiser aqui nessa merda, porque isso aqui é literatura e foda-se. Pra mim, aquilo é uma das melhores coisas que eu já li, é uma das coisas mais fodas que eu já li. Ele explica ali o que é literatura. Gente, literatura, eu faço o que eu quiser. Eu escrevo, eu crio, eu coloco o Saramago como personagem. Aí eu faço outras coisas aqui muito louca também. Enfim, isso não vai ser spoiler. Mas é um livro genial que eu posso reler 1000 vezes e não vai ser a mesma sensação, que é essa sensação de êxtase que eu tive. Eu lembro de ficar, meu Deus, obrigada. TAG, obrigada por ser uma das primeiras pessoas a estar lendo esse livro, que foi lançado pela TAG, nos aniversários da TAG aí passados. E ele chegou aqui em casa e já peguei pra ler, coisa que eu nunca faço, porque meus tags estão todos atrasados, mas isso eu queria muito ler. Eu lembro que foi uma das primeiras resenhas postadas, tipo, estava entre as 100 primeiras a minha. Então foi uma das 100 primeiras pessoas a ler esse livro, mas também. E eu lembro de agradecer e falar obrigada por ter essa honra de ser uma das primeiras pessoas a ler essa obra maravilhosa. E aí, 2 meses depois, corta, pra ninguém da TAG entendendo o livro, todo mundo massacrando o livro, e eu fiquei muito nervosa com isso. Mas essa é outra história. O meu amor e o meu êxtase pela leitura ficaram, entendeu? E é isso que importa. Sim, o que eu posso dizer que realmente o capítulo 20, eu queria ter aquela sensação de novo, de só ler o capítulo 20 pelo menos. Só aquela, opa, eu acho que eu senti uma cutucada aqui. Então, a autobiografia é um livro que eu quero reler, porque, eu não sei se você comentou, Thaís, eu estava meio distraída aqui, mas ele faz referência ao livro você comentou, do Ricardo Reis e do Memorial, né? Há vários livros do Saramago, na verdade, não são só esses, não, são acho que 8 livros do Saramago que ele faz referência. É mesmo? Já não peguei não tem como. Eu também não tinha lido todos os livros, então também não tive como pegar todas as referências. Por isso que eu quero reler. Tipo, depois que eu ler toda a obra de Saramago, eu quero pegar ele de novo para entender todas as referências. Dá para entender a leitura tranquilamente sem pegar essas referências também. Não é uma coisa que tem que ser regra. Sim, é claro, a história, o enredo não vai se prejudicar, mas eu quero reler justamente para poder ter, pelo menos pegar uma parte aí dessas referências que tem, mas a sensação do capítulo 20 eu queria ter de novo, com certeza. É um livro que traz umas surpresas muito agradáveis, principalmente ali quando você consegue sacar o que está acontecendo. Dá uma explosãozinha na cabeça e você fica, eu não tô acreditando que ele fez isso aqui, que eu tô lendo que ele fez. E isso não vem de novo. Entendeu? Não tem como ter. Você já sabe o que ele fez. Hashtag chateada, porque eu não lembro, não faço ideia do que acontece no capítulo 20. Puta que pariu, Luiz. Sai dessa sala. Já é a segunda vez que eu estou te mandando embora. Eu li tudo esse, mas eu não lembro exatamente o que acontece no capítulo 20, gente. Lembrar do capítulo é um pouco demais pra minha memória. Se eu tivesse o livro aqui, eu iria olhar ele, o que acontece no capítulo 20, mas ele tá emprestado pra um amigo. É aquela parte, aquele capítulo que ele conversa, que ele fala. Tipo, você não pode estar fazendo isso aqui. Como é que você está conversando com o personagem? Ele fala, isso aqui é literatura, eu faço o que eu quiser. Você não lembra disso? Isso aqui é literatura, eu faço o que eu quiser aqui. Eu posso ser o Saramago, eu posso ser eu mesmo, eu posso ser o personagem, que é o José Saramago novo, eu sou o que eu quiser, eu sou eu que estou escrevendo. É tipo isso. Pau no teu cu. Eu faço o que eu quiser. Foi, esse capítulo, ele é um tapa na cara das pessoas que falou que esse livro é ruim. É que elas não entenderam o que ele disse nesse capítulo, é só isso que eu tenho a dizer. Só isso, não entenderam. Não entenderam a ideia de que literatura aí, você faz literatura aí, gente. Literatura tá aí pra isso mesmo, entendeu? Eu quase posso achar que se você não tá achando legal até aqui, faz melhor.
Eu tenho a impressão Né? que tinha uma alfinetada. Tinha, lógico que tinha. Não entenderam, Luiz, é verdade. As pessoas já foram com preconceito, porque onde já se viu esse cara estar falando de Saramago? Eu falei isso na minha resenha, eu lembro quando eu fiz a resenha. Comparando com o Saramago, né? Porque E eu falei exatamente isso. Eu falo, gente, o Saramago fazia isso, o Saramago ia mais livro aqui. Aí eu fui fazer a resenha, eu fico emocionada. Gente, todas as minhas resenhas do Peixoto nunca saem nada do que eu quero falar, porque eu fico emotiva. Mas essa última ficou ótima. Eu gostei bastante. Então, eu fico emotiva. Fui viajada e viajei. Aí vai o estagiário lá do Blindense e viaja junto comigo. Eu sempre digo, é muito maravilhoso. Não, é a melhor recompensa ter um comentário desse, assim. Mas é maravilhoso mesmo. Você acha que você precisa sentir um pouquinho mais, talvez chorar de vez em quando nos livros? Eu choro, tá? Só não mesmo que você, desculpa. Um dia você tira a foto pra ter certeza disso, senhora. Quer perguntar pro Rogério a vergonha que eu passei? Eu quero. Ele rindo da minha cara? Eu chorando ele rindo da minha cara? Porque é isso que acontece. A Fabiana já tá acostumada, eu sou chorosa. Tem dia que eu tô chorando aqui que já nem olha mais pra mim. Já deve ter lido alguma coisa. Não, eu tava brigando com a Thaís. Não, mas não, já deve ter lido alguma coisa. Não deve ser importante. Vai, Luiz. Já defendi o Peixoto já. Peixotom. Então, a Thaís defendendo o Peixoto, e eu quero vir aqui com outra indicação do New Game pra esse episódio. Meu Deus do céu, não é a Camila, é a Luíse. Eu não li esse ainda, então eu vou ter a sensação de ler ele pela primeira vez. Ai, sim! Sorte sua, hein, Thaís? Vai ter a sensação. Ele tá aqui faz tempo. Porque eu não ganhei de ninguém esse livro. Eu tenho ele aqui já faz bom tempo. Eu preciso ler, eu tô com vergonha na minha cara. Então, pra quem já acompanha os nossos episódios, sempre comento de outros 2 livros que são meus favoritos do New Game. Mas o Oceano no Fim do Caminho, que é o que eu vou falar aqui hoje, ele é um dos mais queridinhos, assim, de quem curte esse autor, quem curte fantasia. E é uma história muito louca, assim. E apesar de eu gostar mais de outros livros dele, mais por conta de narrativa, enfim, o Oceano no Fim do Caminho, eu escolhi ele porque uma das cenas que tem nele é uma das cenas mais memoráveis que eu já li num livro. E o Gaiman tem um poder, pelo menos pra mim, que parece que tudo que ele escreve é real e que realmente aquilo aconteceu. Por mais fantástico que seja, por mais maluco que seja, eu acredito nele. É porque os personagens dele são muito comuns, os personagens geralmente principais, que não estão envolvidos com a magia, que a magia acontece em volta deles, são muito comuns, tipo, pessoas normais. E eles contam de uma forma, também não acreditando muito no que está acontecendo, como se fosse nós próprios leitores, não acreditando muito no que está acontecendo, mas ao mesmo tempo se envolvendo naquela fantasia e não conseguindo sair dela. Então você se sente na pele daquele personagem. E tem uma cena que acontece lá pro 80% do livro, por aí, que eu sei que é a cena mais fantástica que eu já li, e eu me senti na pele daquele personagem. Eu vivi aquilo, assim, muito doido, porque ele descreve de uma forma muito visual também. O Gaiman tem essa habilidade, até porque enfim, ele ajuda na produção de filmes e tal, então ele tem uma noção muito visual, e na escrita dele é muito visual também. Então eu enxerguei aquela cena, eu senti aquilo, e eu vivi aquilo, e por isso que eu gostaria de ter essa sensação primária novamente e vender a minha alma para ler pela primeira vez esse livro. Porque eu senti tudo isso e é muito potente, muito potente. Só que, assim, não é uma narrativa, sabe, melhor livro de fantasia que eu já li na vida, não é? Mas ele tem esse grau de verossimilhança, assim, que te envolve na história. E aí, basicamente, a história, como ela é contada, a história é um homem de, 40 anos de idade, que volta pra sua casa natal, pra sua cidade natal, pra um funeral. E aí ele tá naquela função ali, e aí ele meio que não lembrava do que tinha acontecido na infância dele. Só que aí ele vai pra um local, em frente ao lago, que é o oceano, e aí ele começa a rememorar tudo aquilo. E aí aquilo começa a viver dentro dele de novo, só que ele tinha esquecido, né? Então, esse grau de pessoa que é totalmente numa realidade igual a nossa, normal, e aí ao se deslocar, tipo, num cenário, e aí reviver aquilo, eu acho que é isso que dá essa sensação
de verdade na história fantástica do Gaiman. Porque ele faz isso em alguns outros livros também. Então, e sei lá, daí eu tive essa sensação, assim, dele. E é um livro que eu recomendo bastante. Apesar, não é meu livro favorito do autor, mas é um livro que me despertou essa sensação, principalmente essa cena aí que eu falei. Comprei ele há bastante tempo, ele tá aqui encalhado já. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e ler Neil Gaiman, né? Porque eu já tenho vários livros do Neil Gaiman aqui em casa e eu não li nenhum, porque eu não tenho o quê? Vergonha na minha face. É isso que falta pra mim. Enfim, mas eu tenho bastante vontade de ler esse específico, tanto que foi o único dele que eu comprei até hoje. Os outros eu ganhei. Eu acho que você ia gostar, Thaís. Mas porque ele não tem tantos realmente elementos fantásticos, assim, tipo, uou, estamos no outro mundo, uou. Mas ele tem coisas que são mágicas que acontecem, assim. Lerei. Pra minha última indicação, eu vou trazer algo que eu gosto bastante, né? Nem gosto muito de ler fanfic. Mas eu vou trazer uma fanfic que virou livro. Infelizmente, ela não foi traduzida, né, para o português, ainda tá só em inglês, mas quem tiver a oportunidade de ler, eu super indico. Que se chama Win Some, Lose Some, que é ganhe um pouco e perca um pouco, traduzindo literalmente, da Shea Savage. Por que eu gostaria de esquecer para ler novamente essa história? Porque ela é um clichêzinho young adult, né, acontece na época da escola, e porque o personagem principal, ele tem a síndrome de Asperger, que é um espectro autista, e ele também cuida da irmã dele, que ela é autista. Então é um romancezinho que eu gosto bastante, porque aí tem essa menina na escola, que quer fazer amizade com ele, aí ele é todo... Porque a síndrome de Asperger, eles têm toda a rotina deles, tudo certinho, que não pode variar, aí ela chega e atrapalha tudo, atrapalhada, querendo entender ele, querendo se relacionar com ele, não sei o que, e ele, coitado, tendo os ataques de pânico dele, tentando encontrar ela, ir na casa dela, é muito engraçada. Aí ela descobre que o ponto fraco dele é bolo de chocolate, aí ela fala, vem aqui na minha casa, eu fiz bolo. Aí ele lá tendo ataque de pânico, porque ele tá louco pra comer bolo de chocolate, querendo comer bolo de chocolate. Então é muito engraçado. E é muito gostosinho. E também não tem muito, igual eu falei em algum outro episódio aí, não tem muito desses livros, não é? Com a representatividade PCD, né? Que é pessoa com deficiência. E foi bem gostosinho, aqueceu meu coração, gostei muito quando eu li quando fanfic. Queria muito poder comprar o livro físico, mas, né, ultimamente o dólar tá não me deixando fazer essa aquisição, mas tenho planos futuros para conseguir, não é? Com a nossa representante internacional, alô Letícia. Alô, editoras, vamos publicar esse livro porque agora eu achei ele divertido, eu quero ler. E eu não leio inglês, obrigada. Eu gostei do moço que quer bolo, porque talvez eu seria essa pessoa também. Se alguém falar bem que vai ter bolo, aí eu vou. Não, você fica assim, muito com emoções mistas, porque ela descobriu a criptonita nele, né, que é bolo de chocolate, aí ele tendo uma crise de pânico, porque eu quero bolo de chocolate, mas eu não quero tequila, eu tô saindo da minha rotina, meu Deus, eu não consigo socializar com as pessoas. E ela lá, tem bolo, vem comer bolo. Fica, vai ter bolo. Aí você fica assim, meu Deus, se eu rir disso eu vou pro inferno, mas tá engraçado. Aí você fica assim, gente, o que tá acontecendo? Tadinho, ele quer bolo. Tadinho, ele quer bolo. Aí, gente, só leiam, se deliciem e leiam comendo bolo de chocolate. Amei. A Camila é das minhas, ela gosta de se divertir. Ah, eu também gosto de me divertir, mas sei lá, gente. Não, você quer sofrer de novo. Você quer sofrer de novo. A gente já entendeu que você quer sofrer de novo. Isso é um fato. Eu sei, mas é que eu acho que o que me marca mais, o que me marcou mais acaba sendo o sofrimento. Você quer vender a alma. Olha só o nível disso. Você quer vender a alma pra sofrer de novo. Entendeu? Ah, eu não tinha pensado nisso, né? Exatamente. Você vai vender a alma pra sofrer de novo 3 vezes. Totalmente. Você é muito masoquista. Mas é porque é uma sensação absurdamente boa masoquista. de você Sofrer. É uma sensação boa chorar. Mas não estou sofrendo. Aí eu tô compreendendo o sofrimento de outras pessoas. Sofrendo lá, junto. Alguém, por favor, comente lá que eu não sou louca, gente. Que vocês também sentem assim, por favor.
Não me deixem só. Não, a gente até Eu também gosta, coloquei mas livros, chorei. Eu tenho medo Horror, do não. escuro. Eu não Não tem música. Luiz, coloca essa música da mulherzinha. Não, vai me começar. deixa. Ô Luiz, você tem que gravar o seu áudio falando não. Não, hoje não. Mas sim, coloca a musiquinha do Não Me Deixe Só. É a mulherzinha lá, esqueci o nome dela. Tá bom. Coisa da mata lá, não é? Mas que você quer vender algo pra sofrer de novo, você quer. Pode ser. Não tinha pensado por esse lado. Que eu vou perder minha vida pra sofrer. Então, mas se eu já tô perdendo a minha vida, enfim. É a minha última indicação de livro que eu queria. Esse, por exemplo, não é sofrimento. Pronto, vou me redimir nesse momento. Minha próxima indicação é O Jogo do Anjo, do Carlos Ruiz Zafón, que não à toa eu já li pela terceira vez, e a primeira sensação foi de deslumbramento, não foi de sofrimento, pronto, foi de deslumbramento com a sagacidade e a capacidade desse autor de narrar uma Barcelona sombria, mas ao mesmo tempo com uma trama amarrada na outra, suspense, mistério, ação, sei lá, você não sabe o que está acontecendo, tanto que dessa última vez eu criei até umas teorias maluquetes aqui na minha cabeça, comecei a entrar numa... Tá num loop, num limbo ali, que só ela mesmo agora. Então, eu entrei assim, porque, é um livro que nem a gente comentou, do tipo que você, cada vez mais que você lê, você começa a trazer elementos diferentes, e aí eu criei uma outra situação que depois no próximo livro me desmoronou inteira, né, a minha teoria lá, que eu filosofei numa... Você viajou numa teoria? Viajei numa teoria, fiz todo mundo acreditar na minha teoria ainda, e chegou no outro livro assim, não, acho que não era isso mesmo não. Mas enfim, eu entrei numa pira maluca com esse livro, cada vez que eu leio é mais gostoso, é legal, e a primeira sensação que eu tive foi justamente dessa, assim, de o que tá acontecendo aqui, o que eu entendi disso, não entendi, o que aconteceu, parece que passou um furacão e um monte de coisa acontece, tem um mistério nervoso lá, que você fica assim, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu sei o que aconteceu, não tá lembrado de nada, não. Mas exatamente isso, é um livro meio que arrebatador nesse sentido, de deslumbramento. Foi, pra mim, uma obra de arte, uma obra-prima do Carlos Ruiz Zafón. E não tenho mais o que dizer, eu só sei que é a primeira vez que você lê, você se sente, sei lá, carregado no colo. Tanto que quando a Thaís foi ler, que eu recomendei pra ela, ela falou assim, nossa, muito bom. Eu falei assim, filha, o segundo é melhor. E aí eu falei, pra mim, indiscutivelmente, o Jogo do Anjo é o melhor da tetralogia. A gente já falou sobre Zafón aqui algumas vezes, eu sou a pregadora do Zafón também, e é isso. Esse livro, ele te traz um looping de coisas loucas na sua cabeça, que até agora eu não sei se eu entendi, e todas as vezes que eu ler, eu vou ficar ali tentando entender ainda. Mas é magnífico. Eu li já 2 vezes os 3 primeiros da série, né? Aí a primeira vez que eu li, eu tinha gostado mais de A Sombra do Vento, e provavelmente se eu não tivesse feito uma releitura, talvez ele estivesse aqui. Mas aí a segunda vez que eu li, eu não gostei tanto assim. E eu gostei mais aí do Jogo do Anjo, que antes eu não tinha gostado tanto. Eu tive esses sentimentos. E aí o Jogo do Anjo também subiu no meu... Subiu como até agora melhor da série, mas eu não li o final, né? Gente, essa série é maravilhosa, assim, não tem nem o que falar. Vale tudo a pena, né? Ela só não entrou aqui porque eu não terminei ainda. Falta o último livro que a gente tá lendo nesse momento. Eu não gostei tanto do primeiro livro, gostei muito. Mas aí, pra mim, na minha cabeça, eu teria que colocar o primeiro da série, porque no segundo eu já saberia como que é a série, mas a cabeça da mãe não, ela gostou mais do segundo, ela contou o segundo aqui, faz sentido. Mas o Jogo do Anjo é o mais maravilhoso de todos, eu amo todos os personagens, eu amo o Davi Martin, irônico e muito louco, e eu amo personagens assim. Só não amo mais do que o Fermin, porque o Fermin é o melhor personagem de todos os tempos que o Zafón criou. Eu não sei se tem personagem melhor nesse mundo. E é isso. Eu amo essa série, gente. Eu já amo. Nem terminei, já amo. É maravilhosa, gente. Se as pessoas que estão nos ouvindo quiserem mesmo começar com uma história bacana de
ação, mistério, amor, dramas, Literatura. família, tem tudo. Ele tem e é o amor pelos livros. Para mim é uma declaração de amor aos livros que o Zafón fez nessa tetralogia. Sim. Só tenho isso a dizer. Eu também só quero dizer que toda vez que aparece a descrição do Cemitério dos Livros Esquecidos, eu me arrepio toda. Eu fico É maravilhoso, emocionada né? com cada descrição. E em cada livro é uma descrição diferente. E aí parece que na tua imaginação aquilo só vai ganhando camadas e camadas e camadas e vai aumentando, assim, tudo doido. Eu comecei agora o quarto, né? A gente tá indo juntas e tal. Eu tô um pouquinho atrasadinha. Então eu li agora há pouco a descrição que é feita do cemitério de cima pra baixo. Nossa, fiquei arrepiada mais uma vez, assim, meu Deus do céu, que descrição, velho. Que descrição de cena e maravilhosa mesmo. E como a Mai falou, é uma série para apaixonados por livros. De um apaixonado por livro, com certeza, né? Porque Zafón só podia ser isso pra escrever essa série. E ele colocava os livros como personagem principal e num pedestal, né? Os livros, tudo envolve livro, ou alguma história de livro, ou algum escritor de livro. Como eu disse, é uma declaração de amor aos livros. Como dizer o quê? Livro. Quem é leitor, leia, por favor. E aí a gente tem aqui, obviamente, umas menções honrosas que vamos falar rapidinho, de livros que queríamos ler novamente, sentir tudo de novo, e rapidinho, 1, 2, 3, Luíse. Meu ranking continua com A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. O De Nome acordo. do Vento, de Patrick Rothfuss, que eu Tem já li como 2 não? vezes. E vou ler uma terceira, mas gostaria de ler pela primeira vez, novamente. Caminho Imperfeito, do José Luiz Peixoto. Assina embaixo de novo. E o Colecionador, de John Fowles. Nossa, como eu me esqueci desse livro. O Colecionador aquele final. foi aquela confissão de novo. Só que eu queria voltar só pra dar uns tabefes na cara da guria lá, que eu não lembro o nome dela. Não, depois eu fiquei com dó dela. Aquele final, aquela sensação do final nunca mais vai voltar. Só isso que eu tenho a dizer. Não, verdade. E aí, minhas menções honrosas rapidinho aqui, que eu gostei também de ter lido e queria ter aquela sensação de novo. O Ventre, de Carlos Heitor Coni. As Brasas, de Sandor Marai. Também tem ali um desabafo entre 2 amigos ali, que é maravilhoso. O Sentido de um Fim, que lemos recentemente. Inclusive tem um episódio especial dele que já saiu aí. O Deserto dos Tártaros, do Dino Bussati. Ai, não gosto de sofrer, não. Ai, cagada. Sofrer Me deixa sofrer aqui, ó. Tudo bem, na verdade é praticamente sofrimento. Deixa eu. O Deserto dos Tártaros, do Dino Bussati, a gente já comentou em alguns episódios aí anteriores, principalmente no de reflexões literárias, autoterapia, que me deixou também um buraco no peito e me fez refletir bastante. Eu queria sentir isso de novo, acho que todas as vezes, para poder dar uma acordada na vida. E Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, porque por mais que você leia essa história, ela tem um desfecho ali, um plot twist no final, que você também fica meio surpreso. Ele te segura do começo ao fim, você fica curiosíssimo para conhecer a história dessa atriz de Hollywood e por que ela resolveu contar tudo. Por quê, né? Depois, no fim da vida, ela resolve, assim, não, vou abrir o jogo aqui pra galera. Então, é uma sensação no final ali também que me deixou, não só no final, na verdade, me deixou ligadona ao livro inteiro, justamente porque parecia que eu estava conhecendo aí uma pessoa realmente real. Que realmente existiu. Eu vou aproveitar aqui essa parte para falar aqueles que todo mundo já conhece. Nora Roberts, Julia Quinn, Tessa Dare. É livro. Mas os livros que ela escreveu, ai. Não tem um que eu não goste da Tessa. Não tem um que eu não goste da Júlia. Não tem um que eu não goste da Nora. Ainda mais da série Mortal. Queria ler novamente os 30 livros que eu já li até hoje pela primeira vez. Os Bridgertons, pra eu passar raiva com a Daphne e com o Simon, pra eu amar o Anthony e a Kate, pra eu achar fofinho Colin e a Penélope sofrendo com ela por tanto tempo. E amar a Hayasset com o Garrett, meu Deus do céu. Ai, ai. Dá muita risada com a Heloise fugindo pra conseguir casar com o contatinho. Ai. Tem como. Então, fica aí os meus queridinhos.
Centauro no Jardim, meu amorzinho também. Esse eu confesso que eu já esqueci quase inteiro, e que a hora que eu falei de novo vai ser a mesma coisa, assim. Tava olhando ele na estante ali e quase que peguei ele pra ler esses dias. Que é do cu. Ué, minha filha, não tava sabendo, só querendo ler também não. Uai, a Luísa ganhou também. Eu ganhei também. Ah, sim, sei lá. É que eu queria pegar uns fininhos pra ir rápido, porque eu tô lendo muito devagar, então pra não ficar muito presa num livro muito tempo. Aí eu olhei pra ele assim, ele olhou pra mim, e aí a gente ficou meio assim, aí eu acabei pegando outro. Bom, as minhas menções honrosas também a Casa dos Espíritos, óbvio, porque favorita ainda. E Os Miseráveis, porque apesar de todas as digressões, eu sei que eu ia amar conhecer toda essa história de novo pela primeira vez. O Conde de Monte Cristo pra sofrer junto, pra tramar todas as vinganças junto também, porque nada paga. Queria suar no sofá junto com Raskolnikov mais uma vez, como se fosse a primeira vez também, porque eu amei demais Crime e Castigo. A Trégua, porque aquela pancada, aquele baque, ó, isso eu não coloquei nenhuma tragédia, tem uma tragédia aqui, aquele baque jamais será o mesmo. E A Vendedora de Livros, que é um queridinho romance, um dos romances que eu mais me envolvi quando eu li. Cheguei a falar isso pra Mai quando ela foi ler também. E eu nunca vou sentir aquilo de novo, porque é muito fofo. Enfim, são essas minhas menções honrosas que eu consegui lembrar assim de bate-pronto. Concordo aí com algumas das indicações das meninas e alguns eu espero ter a primeira sensação, porque eu não li, hahaha, então eu vou ter, lá. Gente, é isso, eu acho que a gente conseguiu exprimir nos nossos sentimentos, as nossas sensações ao ler esses livros e espero que isso tenha tocado o coraçãozinho de vocês de forma trágica, como eu, de forma divertida, como a Thaís e a Camila, ou de forma reflexiva, como os livros aí da Luíse. E é isso, eu espero que vocês gostem das indicações e vão lá nas nossas redes sociais, que são... Você pode encontrar a gente no Instagram e no Twitter no @LitSemFrescura. LIT Sem Frescura. Comenta lá, gente, e nos contem quais livros vocês venderiam a alma para ler pela primeira vez de novo. E por favor, me deem uma força lá e digam alguns livros que fizeram vocês chorarem, porque eu não quero ser a única dramática chorona aqui, pelo amor de Deus. A única masoquista, você quer dizer, né? A única que quer sofrer de novo pela primeira vez. Nunca vi isso. Eu não vou falar nada, porque dois que eu escolhi eu também chorei horrores. Ah lá. A outra masoquista, parte 2. É isso, gente. Obrigada. Deixem lá também suas sugestões para novos episódios. A gente tá aqui mendigando ideia, assim, porque a gente não tem mais ideias. Mentira. Mas deixem lá o que vocês querem ouvir a gente falar aqui. É isso aí. A gente fica por aqui. Espero que vocês gostem do episódio. E até mais. Um beijão. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura. Que o Gaiman tem um poder sobre mim que eu acredito em tudo que ele escreve. Ele escreve de uma maneira que pra mim tem uma verossimilhança em tudo que ele escreve. Ah, gente, pelo amor de Deus, eu juro que eu vi inferno. Oi? É que, ó, a Luísa pra mim tá baixa e tá cortando um pouquinho, porque a minha internet é uma bosta. Então eu entendi que ela falou assim, tudo que ele escreve me faz acreditar em inferno. Eu falei assim, quê?